Voltar a falar com o Matheus Oliveira sobre o desabamento do teto de uma igreja. Se o prédio está interditado, obviamente, né? Porque despencou, deve ser demolido. Tudo indica que esse prédio deve ser demolido. Vem cá, põe o Matheus aqui para mim, por gentileza, né? Aqui na 4. Matheus, conta pra gente. Manu, a gente volta aqui do setor leste Vila Nova, onde o teto aqui da Igreja Videira, né, desabou no final da manhã de ontem. Nós estamos aqui com o Robledo, que é coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, daqui de Goiânia. Robledo, a gente está falando muito sobre a estrutura, né, da igreja, que ficou completamente abalada. A gente observa que as paredes, né, inclusive algumas estão até visivelmente tortas, a gente que não é especialista consegue ver. De fato, toda a estrutura acabou sendo abalada, não tem como aproveitar nada, vai ser demolida de fato. O que a Defesa Civil já conseguiu constatar aqui nesse local? Bom dia. Bom dia, Manuela, e a todos que nos assistem. Realmente, ontem a Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros assim que finalizou o resgate dos trabalhadores. Nós viemos aqui, fizemos o isolamento do perímetro da igreja, né, para resguardar as pessoas que transitam e moram na região. E o que a gente observou aqui pela nossa vistoria, que realmente a estrutura da igreja foi totalmente abalada, não há condições nenhuma de ser reaproveitado nada, e nesse sentido a gente recomendou que seja feita a demolição, e o próprio presidente da igreja já nos relatou que vai ser construído um novo prédio, e a gente acredita que isso realmente vai acontecer devido à seriedade do pastor da igreja e todos os membros. A gente acredita que isso vai ser feito o mais rápido possível. E o senhor disse o mais rápido possível, né? Mas ainda tem trâmites legais que precisam ser feitos, né? Desde investigação, desde a atestação de um novo engenheiro que deve vir aqui verificar essa estrutura. A gente pode estimar uma data de quando isso será feito ou não? A Defesa Civil está auxiliando a Polícia Técnico-Científica com informações, fotos, vídeos, tudo aquilo que a gente tem, a gente está disponibilizando para a Polícia Técnico-Científica, para eles averiguarem e chegar numa conclusão qual foi a causa, né? Estamos auxiliando também aqui o CREA e os membros da igreja com orientações, informações, para que seja uma força-tarefa e isso seja resolvido o mais rápido possível. A gente está com contato direto com um engenheiro que vai ser responsável pela essa demolição. A gente apontou alguns pontos para ele que necessitam de maior cautela, e a gente acredita que nos próximos dias isso já se inicia, essa demolição, e logo esse problema aqui seja solucionado. A gente estava até conversando com alguns membros da igreja antes da gente entrar ao vivo, e eles falaram que tem muitos objetos de valor aí dentro ainda, né? Claro, porque a igreja estava em pleno funcionamento, né? No momento da queda não tinha ninguém, mas os cultos estavam acontecendo normalmente. Ontem, inclusive, vocês até conseguiram entrar, né? Com muita cautela, mas conseguiram tirar aí muitos objetos. Sim, ontem foi um pedido, né, do pastor, que havia muitos equipamentos de valor e estava com previsão de tempestade. Então a gente entrou, avaliou, né, a gente dentro da margem de segurança, a gente colocou algum capacete nesses membros da igreja e nós os acompanhamos para que fosse feita a retirada desses equipamentos, e graças a Deus a gente conseguiu retirar com segurança. Então daqui para frente agora a gente vai estar em contato com o engenheiro responsável pela demolição para que ele calcule todo passo que seja dado aí dentro para fazer a retirada e a demolição completa dessa estrutura. A calçada aqui, a rua aqui, ela continua interditada, né? Até por uma questão de segurança mesmo. Continua interditada, a gente continua monitorando e orientando tanto os moradores, as pessoas que passam pelo local. A gente tem notícia que alguns moradores em situação de rua costumavam usar essa calçada aqui para ficarem. Então a gente quer evitar, né, que essas pessoas sofram algum tipo de dano físico. Por isso a gente está aqui e vai acompanhar até o final dessa situação. Agora, Robledo, para a gente poder encerrar, um acidente como esse não é algo comum, né? Não é algo que a gente vê todo dia numa estrutura desse tamanho desabar, né? A gente sabe que teve aí uma empresa que foi contratada, né? Que teve aí um engenheiro que assinou o início, pelo menos, desse projeto aqui. É algo que tem que ser analisado com muita calma, né? Afinal, uma estrutura dessa não cai todo dia. Realmente é algo que não é comum. A gente entende, eu como engenheiro civil, eu entendo que o colapso de uma edificação é a soma de fatores, não é uma só causa. Para isso está o CREA, que vai avaliar a conduta do profissional ou dos profissionais que assinaram esse laudo, que fizeram esse laudo. E se houver alguma irregularidade, o CREA está aí para tomar as providências cabíveis.
Robledo, obrigado pela sua participação. Robledo Mendonça, obrigado também aos servidores aqui da Defesa Civil. Inclusive, eu vou até pedir para o Sérgio mostrar aqui, Sérgio, que o pessoal aqui do CREA chegou nesse momento aqui na igreja para poder fazer uma avaliação, né? Acredito que eles estão fazendo essa avaliação aqui nesse momento, do lado da estrutura que acabou desabando. O senhor é fiscal, né? Como é? Gerente de fiscalização, como é que é o nome do senhor? George Francis. Jorge Francis, gerente de fiscalização do CREA, né? O que os senhores vieram avaliar aqui hoje? Vieram ontem, imagino, vieram hoje também. O que está sendo feito agora? Nós estamos investigando as informações contidas no laudo de segurança estrutural que foi apresentado. Então, vim coletar algumas evidências para poder comparar com as informações que tem no laudo que eles apresentaram. Então a igreja apresentou um laudo para o CREA, a empresa que foi contratada também apresentou um laudo. O que tem de documentação em relação a isso? Há um engenheiro responsável pela execução, que é o engenheiro eletricista, e foi apresentado ontem, no final do dia, um laudo de um engenheiro mecânico sobre a segurança estrutural do telhado. Agora, esses documentos estão sendo avaliados e eu vim coletar algumas evidências que precisam ser confrontadas. Há alguma previsão de quando isso pode sair, de quando isso será feito, a conclusão desses dados cruzados? A expectativa é que de 1 a 2 meses nós tenhamos a resolução dessa informação, né? Porque precisa ser feito cálculos, serão feitas oitivas, né? Entrevista com esses profissionais. E aí o conjunto de estudos eles têm um prazo legal para poder responder, então tem que atender o devido processo legal, né? O direito de defesa, então tudo vai ser observado com base nessas premissas com muito cuidado, para não haver nenhum equívoco, né? Perfeito. Eu peguei o senhor aqui no susto, né? O senhor estava vindo aqui avaliar, agora pela experiência do senhor, é um acidente grave, né? Se tivesse alguém embaixo, possivelmente a gente teria até um acidente pior. O acidente ele foi um colapso total, com repercussão na estrutura civil da edificação, não foi só no telhado. Então a edificação, em tese, a menos que apresentem uma tecnologia adequada, em tese ele está condenado, se ele não merece mais reformar. E a faixa que colapsou poderia ter atingido algo, se tivesse um conteúdo de 3.000 pessoas, como é a previsão dos cultos, poderia ter atingido uma quantidade suficiente de pessoas. E poderia ter acontecido no período antes da chuva, porque a própria chuva, o peso da água no telhado, acumulado com o que estavam sendo colocados de placas, poderia ter sido o excedente que faltou para esse desabamento. Então poderia ter acontecido no final de semana. Obrigado, viu, Jorge, pela sua participação, bom trabalho para você. Então é isso, Manu, a gente entrou aqui também com a representante do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que veio aqui para poder fazer essa avaliação, né, dessa estrutura. Como ele disse, agora os laudos serão cruzados, tanto os laudos apresentados pela empresa que foi contratada pela igreja, né, para poder fazer a instalação dessas placas solares, quanto também agora os laudos posteriores, né, a essa instalação, a esse incidente que aconteceu aqui na Igreja Videira do Setor Leste, Vila Nova. A gente vai continuar acompanhando nos próximos dias novos laudos, novas informações deverão ser publicadas tanto pela Polícia Científica, Polícia Civil, quanto também pelos conselhos regionais aí que fazem essa fiscalização. Manu, felizmente ninguém se feriu no momento em que mais de 70 placas solares que pesaram em mais de 2 toneladas em cima do telhado acabaram corrompendo e ruindo toda a estrutura. Manu, eu volto com você.